Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para. Salve, salve você que está conectado com a gente na segunda tela, não importa se pelo celular, pelo tablet, pelo computador, enfim, o nosso Foca no Enem sempre continua na internet para que a gente possa abordar ainda mais os temas tão importantes, as disciplinas tão importantes para a prova no Enem. Se você estava com a gente na TV, sabe que a gente está com o professor Felipe falando sobre sociologia, a gente parou em Sérgio Buarque de Holanda. Eu estava prestando atenção na aula, tá vendo, professor? Por gentileza, vamos trazer o slide do Sérgio Buarque de Holanda. Você estava falando sobre esse sociólogo, trazendo questões importantes e a gente continua a falar sobre isso na internet, professor. Perfeito. Então, como a gente estava colocando, o Sérgio Buarque ele traz essas dualidades da realidade brasileira, né? Tinha comentado com vocês sobre a oposição entre o mundo rural e o urbano, que ele retrata, isso é importante. Na geografia, a gente teve um professor de geografia aqui, fundamental, porque trata das questões urbanas também a geografia. Então, essa contribuição do Sérgio Buarque é imprescindível para entender esse processo. As oposições a um tema aqui que poderia cair em redação de ética, na política, por exemplo, ética no espaço público, nosso uso das máscaras. Estava falando das máscaras agora. Era essa a pergunta que eu ia fazer. A gente aqui é muito cobrado em relação ao tema da redação, né? Quando a gente começa o primeiro programa, todo mundo pergunta com muita frequência nas nossas redes sociais e ao longo dos anos os professores acertaram o tema da redação aqui nesse estúdio no Foca no Enem. Você arrisca algum tema, alguns temas? Você acha que a gente pode ter uma prova de redação pedindo o que esse ano? Olha, assim, eu sou um pouco relutante em arriscar temas, né? Eu acho que a sociologia, ela, assim como as outras áreas, mas puxando a onda para a minha sardinha, né? Eu acho que a sociologia, ela oferece os instrumentos gerais para você encarar e se deparar com essa realidade. Mas o pessoal tem algumas cotações, como, por exemplo, eu tenho colegas que estão trabalhando a questão dos direitos animais, um tema importantíssimo. Sim. Porque o Enem também tem uma pegadinha essa redação, nunca é um tema óbvio. E é um tema bem alto, né? Tem se falado cada vez mais sobre direitos animais, tem nascido cada vez mais ONGs, tem nascido cada vez mais protetores. As pessoas têm cobrado políticas públicas, né, para castramento, da questão do controle da população de gatos. Teve uma mudança recente na lei. É um tema relevante, sim, professor. Extremamente relevante, atual, cai na redação, coisas desse tipo, mas eu acho assim, difícil delimitar exatamente o tema, né? A gente pode comentar e vai que cai. Aí eu acho que esse olhar do aluno, de estar preparado para o que vier, é fundamental. Né? Meio ambiente é uma questão importantíssima também, as questões ambientais que estão em alta também. Então, eu acho que fugir um pouco de certas convenções é importante, mas, fundamentalmente, estar preparado para os temas da realidade, porque o aluno não precisa ser um expert em nada, mas ele tem que estar apropriado dos instrumentos intelectuais necessários para ele encarar qualquer problema do debate público, como você estava colocando muito bem. Direitos dos animais é uma questão que eu acho que é interessante, meio ambiente, questões ecológicas, né? E o Sérgio Buarque, não necessariamente nessa seara, mas pensando, por exemplo, na questão do uso de máscaras, ele vai fazer uma problematização entre oposição entre esfera pública e esfera privada, né? Sérgio Buarque, ele vai dizer que o nosso ethos, ou seja, a nossa ética, o nosso sentimento, o nosso modo de ser e de conviver, ele vai caracterizar como o homem cordial. Sérgio Buarque, ele vai colocar isso. O que é o homem cordial? O homem cordial, para Sérgio Buarque, é o homem do coração. Cordial vem de coração. Como assim, professor? Coração. Passionalidade. Sérgio Buarque diz que a sociedade brasileira é uma sociedade personalista. Veja só, personalista, que é fruto dessa sociedade aristocrática colonial. Veja só, as sociedades modernas, sobretudo no contexto europeu, que constrói a ideologia, a ideia de modernidade, ela se fundamenta numa ideia muito clara, que é a ideia de indivíduo. E o que é um indivíduo? O indivíduo eu vou usar uma expressão de um célebre antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata, que escreveu, né, Carnavais, Malandros e Heróis e problematizou uma frase muito comum na realidade brasileira, que é: você sabe com quem você está falando? Né? Que ele coloca o seguinte: a ideia de indivíduo, a ideia moderna de indivíduo, iluminista, essa ideologia do indivíduo, coloca todos nós como um ninguém. Não importa se eu
ou você, quem somos, qual a nossa posição social, qual a sua conta bancária. Eu tenho o mesmo direito que você. A noção de indivíduo está centrada nisso, na ideia de uma igualdade de direitos, né, de uma isonomia jurídica. Está posto na subjetividade das pessoas e das sociedades que se organizaram a partir dessas ideias de indivíduo. Sérgio Buarque vai dizer, na sociedade brasileira não, é uma sociedade personalista. Nós temos problemas de lidar com o individualismo, com a individualidade. Nós temos a individualidade e o individualismo, mas somos marcadamente personalistas. Como assim? O que vale é a pessoa. E essa pessoa, ela carrega um status, um determinado prestígio, uma determinada conta bancária, que muitas vezes ela faz com que ela ache que a lei não serve para ela. Então, é uma sociedade, para Sérgio Buarque, que tem dificuldade de lidar com regras, porque eu sempre acho que estou acima das regras. Como diz um ditado, tem um ditado que coloca muito bem, né, essa ideia de Sérgio Buarque. Ele diz assim, aos meus inimigos a lei, aos meus amigos tudo. Né? Então, por exemplo, o uso de máscara. Tem gente que se sente autorizado a não usar a máscara no local público porque ele é um juiz, por exemplo. Nós vimos casos como esse recentemente na realidade brasileira. Às vezes a sua conta bancária, o local geográfico, para falar de geografia, da cidade onde você mora, né, se você for frequentar um bar, você também se sente autorizado a não usar máscara e não respeitar regras. Né? Isso é marca de uma sociedade personalista que tem raiz numa aristocracia colonial, que é uma experiência sine qua non, singular, muito particular brasileira, que Sérgio Buarque vai trazer. Pode passar o slide. Vamos agora falar de Caio Prado Júnior. Rapidamente, que eu quero ir para a questão que é sobre Sérgio Buarque. Caio Prado Júnior, ele vai analisar o Brasil como parte do processo de expansão mercantil da Europa. Né? Ele vai dizer, o Caio Prado Júnior, que o Brasil se organizou, essa ideia é muito importante, de fora para dentro, como fornecedor de matérias-primas e alimentos. Ora, o Brasil foi colônia, então ele estava sob os ditames de uma metrópole. Né? A metrópole organizou politicamente a sociedade brasileira. Não dá para pensar o Brasil, a formação brasileira, sem essa característica metropolitana colonial e a nossa condição de colônia. E aí ele vai colocar, é o latifúndio, ou seja, a grande propriedade, até hoje isso está presente, né? O agrotech, o agropop, como se diz, né? O papel importante que a indústria agrícola tem até hoje no Brasil. Pense nos ciclos econômicos brasileiros da cana-de-açúcar, do ouro, né? O latifúndio que constitui isso daí, a grande propriedade, vai ser marca da organização política brasileira. A monocultura também, uma marca até hoje, né? Somos grandes exportadores de soja e carne bovina e matérias-primas, ferros. E o trabalho escravo, porque, como a gente já tinha colocado na aula da TV, né? O Brasil se organizou pela escravidão. Então, o racismo, a nossa cultura, a forma de encarar, inclusive, o trabalho está demarcadamente ligado a esse passado escravista. Então, essas seriam as 3 características centrais da formação social brasileira. Pode passar. Vamos agora para a questão, é isso? Para a questão, isso. Oba, vamos lá. Vamos lá. Uma questão justamente do Enem. Justamente do Enem. Com Sérgio Buarque de Holanda. Para mostrar como é que essas questões caem na prova, né? Para a gente também não ficar apenas no discurso. Como é que essas questões caem na prova? Isso é uma questão emblemática de 2015. Diz o seguinte, vou fazer a leitura com vocês. Em sociedades de origens tão nitidamente personalistas, olha a palavra aqui, personalista, não é individualista, é personalista. Sociedades individualistas são aquelas que encaram o outro como um indivíduo, tanto faz quem é ele é um igual a mim, não importa se eu sou juiz e se ele é trabalhador, cortador de cana. Ele é um indivíduo como eu. Em sociedades personalistas, não. Nós carregamos no nosso modo de ser, na nossa cultura, no nosso trato com o outro, as características, a condicionalidade da pessoa. Então, a questão coloca, em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. Então, as características personalistas decidem as nossas relações. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, sul e norte, faziam dela um todo incoerente e amorfo. Ou seja, a sociedade brasileira era um caldo, uma mistura que era difícil de se compreender. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, a ideia do homem cordial, e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente às qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. Sérgio Buarque de Holanda, no seu clássico Raízes do Brasil, está dizendo o quê? Que a raiz do nosso atraso está aí.
nessa nossa cordialidade. Tem um lado positivo, mas tem problemas, porque nós temos dificuldade de lidar com o espaço público, né? Isso é uma questão. Pode passar. Aí vemos aí agora a chamada da pergunta. Depois do texto, geralmente é assim a questão. Aparece um texto, você tem que interpretar e mobilizar aquele conhecimento da sociologia. Algumas palavras ali no texto são bem marcantes para você conseguir definir a questão, né? Você falou de personalista, Exatamente. Afetivo, irracional. Então, são termos que você precisa conhecer de Sérgio Buarque de Holanda para definir aí a resposta certa da questão. Perfeito. Você, assim, foi na mosca mesmo. Essa, eu acho que assim, a grande sacada, né, para a prova e, sobretudo, para as questões de sociologia. Você tem aí as palavras-chave que você precisa ter o repertório, portanto, precisa estudar a sociologia, né? E você tem que ver também qual é a indicação. Quem é o autor? Você viu lá, Sérgio Buarque, tinha lá na referência, Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. É o livro clássico, qualquer livro de ensino médio está lá colocado. Então, o aluno tem que fazer essa associação e o contexto histórico, a leitura que ele está fazendo da história, né? Então, aqui se coloca um traço formador, aí ele pergunta, da vida pública, palavra-chave. Essa capacidade de leitura dessas palavras-chave, o aluno tem que construir esse hábito de identificar, né, essas palavras, porque são os conceitos da teoria sociológica. Da vida pública brasileira expressa, segundo a análise, ele aparece do historiador. Porque Sérgio Buarque era um historiador, ele não era um sociólogo, mas esse livro Raiz do Brasil é um livro de interpretação sociológica da história brasileira. Aí ele pergunta, esse transformador da vida pública brasileira, segundo Sérgio Buarque, ela diz o quê? A rigidez das normas jurídicas, não, somos uma sociedade personalista, anti-individualista, né? Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei, ou aos meus inimigos a lei, aos meus amigos tudo. Então, não são as normas jurídicas, não é o direito que, digamos assim, organiza as nossas relações. Pelo contrário, via de regra, a gente desrespeita as leis, né? Tem lei seca, mas as pessoas bebem, dirigem e se acidentam, né? B, prevalência dos interesses privados seria exatamente essa questão. As outras, aqui tem uma pegadinha também, se você for ver, letra C, ela diz, solidez da organização institucional. Parece muito também com normas jurídicas, essa ideia do racional, da organização, que o autor está dizendo, no Brasil é tudo menos isso. D, legitimidade das ações burocráticas, também não. Não são decretos de lei que resolvem a nossa vida. Tem direito penal e as pessoas continuam se matando. Letra E, estabilidade das estruturas políticas. Pelo contrário, os golpes sucessivos que vêm acontecendo no Brasil, a nossa história é uma história de violência política. É só ver, fazer a leitura, né, em todos os períodos, né, seja ele colonial, seja imperial, seja republicano, seja na democracia, né, ou nos regimes autoritários. Então, a única alternativa que distinguem também, inclusive, das outras, existe isso no Enem, é a letra B. Então, não basta ler só o texto, não basta ver só a chamada, tem que fazer a análise da resposta, porque às vezes a resposta pode também confundir o aluno, então ele tem que ter um critério de leitura nas alternativas, tá ok? Prevalência dos interesses privados. Professor, muito obrigado pela aula, tá? Nada. Valeu, obrigado de verdade, boa sorte para os seus alunos. Com certeza, desejo sorte a todos aí, tranquilidade, paciência, estude, revise, né? Agora é um momento de ter serenidade e tranquilidade, e para essa prova, assim, com a maior cabeça fria possível. Muito obrigado, professor. Obrigado. Valeu. De verdade. E olha só, o seguinte, o professor Vitor já está aqui, a gente vai abrir lá o nosso mapa cartográfico, porque tinha uma questão para a gente analisar. Vamos voltar no mapa, professor? Pode ser, Vitor? Sim. Vamos dar uma voltada aí no mapa? Aí. Esse mapa aqui, nós estamos falando de dois lugares. Estamos falando dos Estados Unidos, que olha só, o Brasil ele já tem 4 fusos horários, mas olha a dimensão longitudinal dos Estados Unidos, quantos fusos horários ele não tem. Então, a gente está falando desse fuso horário aqui, que está 8 horas a oeste, e estamos falando do fuso horário principal do Brasil, que é o de Brasília, e está 3 horas a oeste também. Então, a gente, na questão, ele está falando não o fuso horário, mas está falando a minha longitude. Questão, por gentileza. Próximo slide. Eu fiz a adaptação dessa questão e coloquei a longitude para ensinar essa questão de como transformar a longitude em fuso horário. Ok. Certo? Aqui eu dei dizendo que Los Angeles está a 120 graus a oeste. Cada fuso horário tem quantos graus? Cada fuso horário tem... 15. São 15 graus. Então, só dividir 120 por 15, 45 por 15 e você descobre o fuso horário.
Então, eu saí às 9 da manhã, Los Angeles está a 120 graus a oeste, que é a mesma coisa que 8 horas a oeste. Brasília está a 45 graus a oeste, que é a mesma coisa que 3 horas a oeste. A diferença de horas entre eles vão ser de 5 horas. Por quê? Como eles estão em hemisférios diferentes, como eles estão em hemisférios iguais, você vai subtrair 8 horas de Los Angeles menos as 3 horas de Brasília. Então, vão ter aí 5 horas de diferenças. Saímos às 9 da manhã, com 5 horas de viagem, certo? Ou com 5 horas de diferença, são 14 horas. Ou seja, quando eu saí de Los Angeles às 9 da manhã, em Brasília já eram 14 horas. E aí eu faço o quê? Eu somo minhas horas de viagem. 14 horas mais 15 dariam 29 horas, que não existe 29 horas no dia, é até 24. Então sobraram aí 5 horas, ou seja, eu cheguei lá às 5 horas do dia 2 de abril. Às 5 horas da manhã do dia 2 de abril. Achei interessantíssimo a gente fazer essa questão na internet, porque você pode voltar e assistir novamente, caso não tenha compreendido aí como funciona o cálculo. E rever exatamente como funciona. E na internet é assim, você pode voltar, ver a hora que você quiser, lembrando o nosso site é focanoenem.tv.negra.com.br, espalha aí para a turma no seu grupo de WhatsApp, seu grupo de estudo. Hoje ainda dá tempo de olhar, revisar alguma coisa, poder rever alguma questão. A gente pode passar para o próximo slide, professor? Podemos. Por gentileza, próximo slide. Que já é a parte de geologia. Geologia. Isso. Professor Vitor. A parte de geologia básica. Ficou... É nesse já ou a gente pode... Pode voltar. Vamos voltar um slide, por gentileza. Geologia básica. Ele ficou esticado. Então vamos passar para ele mais uma vez. Estrutura interna da Terra. Pode passar para a imagem. Só vamos passar para a imagem, por gentileza. Certo, pronto. Vamos falar ali da estrutura interna do planeta Terra para a gente compreender depois os tipos de rocha. Existem duas formas de dividir as camadas do nosso planeta. Essa aqui é a mais comum, entre crosta, manto, núcleo, né? Você vai ter núcleo interno, núcleo externo, manto superior e inferior. E tem essa outra forma aqui, que é a litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Um está se referindo à questão da composição química, quais são os materiais que você vai encontrar. O outro é da estrutura física, a rigidez dos elementos, enfim. Todo e qualquer tipo de material rochoso que a gente conhece, certo? Vai estar encontrado aqui ou na crosta ou na litosfera, que são camadas que têm nomes diferentes, mas representam a mesma camada. O nome pode vir das duas formas? Das duas formas. Pode aparecer das duas formas, o aluno precisa estar preparado para isso. Tanto crosta quanto litosfera vai estar referindo a essa camada rochosa inicial do nosso planeta. É a camada mais superficial, vai ter ali cerca de 100 quilômetros de profundidade, dependendo se vai estar no oceano ou em continente. Então, ela vai ter ali uns 100 quilômetros mais ou menos de profundidade. A mesosfera, ou manto, é a camada pastosa, onde a gente vai encontrar o magma, que esse é o responsável pelas erupções vulcânicas. E o núcleo interno ou externo, ou endosfera, é a camada mais profunda e de maior rigidez. Ela deixa de ser pastosa, ela começa a se tornar rígida e lá você encontra ferro e níquel em grande quantidade. Pode passar. Próximo slide, por gentileza. Pode passar até 2. Passa mais um, por favor. Pronto. Vamos falar agora dos 3 tipos básicos de rocha. Qualquer tipo de rocha vai se encontrar em um desses 3. Nós temos aí a rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. O primeiro tipo aí é essa rocha magmática. Olha o nome, magmática. Significa que essa rocha tem origem de erupções vulcânicas, ela tem origem do magma. E essa rocha magmática, ela vem do resfriamento do magma. Quando o magma resfria, ele se transforma nessa rocha. Só que existem 2 tipos, uma rocha magmática extrusiva e uma rocha magmática intrusiva. Esse prefixo diz onde essa rocha se formou. Quando é uma rocha magmática extrusiva, significa que essa rocha ela teve o resfriamento da lava fora da crosta terrestre, ou seja, na superfície, seja dentro do oceano, seja na superfície terrestre. Então, ela é uma rocha magmática extrusiva, o prefixo externo. A rocha magmática intrusiva é aquela rocha que vai ter o resfriamento do magma dentro da crosta terrestre. Perceberam que uma vez eu falei lava e da outra vez eu falei magma? Então, o magma está dentro do nosso planeta.
A lava é aquela que vem para a superfície. Então, quando a lava resfria, é extrusiva. Quando o magma resfria, ela é intrusiva. Então, aqui a gente tem dois exemplos de uma rocha magmática extrusiva, que é o basalto, e uma rocha magmática intrusiva, que é o granito. E esse processo de resfriamento, ele muda a consistência das rochas. Rochas extrusivas geralmente são menos resistentes que as rochas intrusivas, que têm um tempo de cristalização maior. Por gentileza, o próximo slide. Pode passar dois, que aí Vamos já vai passar dois, por gentileza. Isso. O próximo tipo é o tipo de rochas sedimentares. Os sedimentos são fragmentos de outras rochas. Então, rochas que foram fragmentadas, sofreram o processo chamado intemperismo, o processo chamado erosão, e se transformaram em uma nova rocha. Esse processo de intemperismo ele é a quebra da rocha. Quando a rocha ela é fragmentada, ela é quebrada, é chamado de intemperismo. Esse intemperismo ele pode ser químico, físico ou biológico. O intemperismo físico é uma força física, seja motora, seja um evento físico como dilatação térmica. Por exemplo, imagine um deserto, uma rocha. Desertos têm uma amplitude térmica muito grande. De dia é muito quente, de noite muito frio. Então essa rocha de dia ela expande com calor, de noite ela retrai. Então ela vai fazendo esse movimento até que ela fragmente. E ela vai fragmentando até se tornar sedimento. Uma outra forma de intemperismo físico, a força de uma onda batendo na rocha, a força do vento, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então é um intemperismo físico. Intemperismo químico, reações químicas, oxidação, acidez, né, a corrosão, é uma reação química que vai fragmentar a rocha. E um intemperismo biológico seria um animal fazendo sua toca, a raiz de uma planta fragmentando a rocha. Então são as formas de intemperismo. Já o processo de erosão é quando eu tenho essa fragmentação da rocha, mais o transporte, quando essa rocha é levado o material embora. Esse material pode se consolidar e se transformar em uma nova rocha. Além disso, as rochas sedimentares, elas se formam também a partir de matéria orgânica. Então, os fósseis, eles são um tipo de matéria orgânica, de mineral, é o chamado mineraloide. Então, os fósseis, eles são rochas sedimentares. Certo? Então, rochas sedimentares são rochas que vêm de outros materiais rochosos que se fragmentaram. Inclusive, uma outra coisa que a gente pode ver aí, que pode cair no Enem, sobre rochas sedimentares, é que tipo de rochas eu encontro combustíveis fósseis. Só posso encontrar nas rochas sedimentares. Porque como a temperatura aqui não é elevada como na magmática ou como na metamórfica, que eu vou falar mais à frente, é aqui onde eu vou formar combustíveis como petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, é a partir das rochas sedimentares. Por gentileza, vamos passar esse slide. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Agora sim, formação das rochas. Isso. E aqui a gente tem o terceiro tipo, que são as rochas metamórficas. São as rochas que sofreram um processo chamado metamorfismo. É um processo que envolve pressão e temperatura e que altera a estrutura interna da rocha. A partir de, por exemplo, o mármore. O mármore, ele pode vir a partir do calcário. O mármore é uma rocha metamórfica que se forma a partir do aumento de pressão e temperatura do calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que, quando encontrada em grandes temperaturas, com muita pressão, ele transforma a sua estrutura interna e se transforma em uma rocha metamórfica. O diamante, ele sofre um processo de metamorfismo. Já ouviram falar que o diamante e o grafite têm a mesma composição? Sim, ambos são feitos de carbono. Porém, o diamante passou por um processo de pressão e temperatura muito grande para se tornar o que ele é no momento. Certo? Então, a rocha metamórfica é essa rocha que ela vem da transformação de uma rocha, seja sedimentar, seja magmática, em um novo tipo, que é a metamórfica. Vamos passar próximo slide, por gentileza. E aqui a gente tem o ciclo das rochas. Toda e qualquer rocha um dia já foi magma. Então, a partir do derramamento desse magma, do seu resfriamento, ele se transforma em rocha magmática. Por sua vez, ele pode sofrer erosão, sedimentação, intemperismo, se transformar em uma rocha sedimentar, ou ele pode sofrer pressão e temperatura, se transformar em uma rocha metamórfica. A rocha sedimentar, por sua vez, também pode, e a gente tem esse ciclo. Mas é importante que a gente entenda que esse ciclo respeita um tempo chamado tempo geológico. Esperar por uma pessoa por 10 anos é muito tempo? É muito tempo. Muito tempo. Para as rochas, 10 anos não é nada. Né? Então, a gente está falando aqui coisas de 100, 200, 1 bilhão de anos para fechar um ciclo como esse. Então, é um ciclo que demora bastante tempo para a formação de qualquer uma dessas três rochas.
Por gentileza, próximo slide. A gente hoje já falou sobre cartografia e agora estamos em geologia, na nossa aula de geografia. Aqui a gente tem uma imagem, certo? A gente vai observar que são camadas de depósitos sedimentares. Essa questão foi do Enem de 2010. Então a gente tem essas camadas de depósitos sedimentares e aqui é uma representação como se fosse de alguns fósseis, certo? Pode passar. Por gentileza, próximo slide. Essa é a questão. Essa é a questão. Do Enem de 2010. 2010. Então Isso. vamos dar uma olhada na questão para a gente finalizar nossa aula na internet. O esquema mostra depósitos em que apareceram fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, que tipo de rocha eu posso encontrar esses fósseis? De cara, a gente já poderia eliminar a A, que é a magmática, a C, que é magmática, e a E, que é metamórfica. Por Então quê? a gente ficaria entre a questão B e a D. E a D. Que fala sobre rochas sedimentares. Os fósseis só são encontrados em rochas sedimentares. Magmáticas e metamórficas têm temperaturas altíssimas. Magmática é o magma e a metamórfica ela tem uma temperatura muito elevada para transformar a rocha. Então a gente vai ter aí ou a sedimentar da B ou da D. A resposta certa aqui é a letra B, pois esses restos podem ter sido soterrados e litificados. O que é litificado? É quando ele sofre esse processo da matéria orgânica se transformando em mineral. Então é a resposta certa, a letra B. Por que a gente descartaria a D, professor? Sedimentos, já que uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão. Erosão é um processo de desgaste. Nesse caso, é de deposição. É depósitos sedimentares que vão colocar por cima da matéria orgânica e aí ele vai se transformar em um fóssil. No caso, a erosão, ela vai desgastar e não soterrar. Certo? Ok. Para finalizar, uma dica para os seus alunos, fique à vontade. Uma dica é ter calma. Esse momento é um momento que as pessoas estão muito apreensivas, é um momento difícil por conta de toda a situação que se encontra no Brasil e no mundo, mas o importante é ter calma, respirar. Se você estudou, você sabe o que você vai fazer, né? Isso é um processo que envolve muito tempo, então continue estudando, mas não perca a calma, continue com a sua calma e faça a sua prova de maneira tranquila, não esqueça da água, respeitando todas as normas de segurança, que vai dar tudo certo. Só você confiar no trabalho que foi feito até agora. Muito bem, professor. Boas dicas. Muito obrigado pela sua aula hoje, tá? Olha, o nosso Foca no Enem chega ao fim. Já chegou na TV e chega também na internet. Muito obrigado pela sua companhia durante esse mês onde a gente tratou sobre assuntos importantes. Boa sorte na prova. Eu sei que é um momento delicado, mas aqui a gente torce para que dê tudo certo e que você que se preparou, estudou, se dedicou, tenha êxito nessa prova do Enem. Muito obrigado. A gente se encontra na temporada ainda nesse ano, né? Se tudo regularizar, com fé em Deus, com mais um Foca no Enem. Valeu, gente. Tchau. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para.